Capítulo 1. Crepúsculo. O sol começava a se pôr, desaparecendo preguiçosamente atrás dos pequenos edifícios. Os últimos raios do dia pintavam o céu e as nuvens de laranja. Todos os dias, àquele mesmo horário, as precárias construções brilhavam com a luz crepuscular, e seus moradores eram tomados por uma breve felicidade nostálgica, que rapidamente era sufocada pelas sensações ruins de sempre. Os edifícios arruinados, pareciam-se uns com os outros e brotavam do mar de areia e escombros, quadrados e secos como osso velho. Tinham no máximo 3 andares e eram divididos momentaneamente por famílias marginais. No último andar de um desses prédios, havia um quarto preenchido com a fraca luz do ocaso. Nele, uma mulher fazia suas preces em uma língua muito antiga e esquecida, ajoelhada diante de um simples altar de cimento em frente a uma parede sem pintura. Não continha nada mais que uma velha e bruta estatueta feita por mãos pouco hábeis, velas e flores. O quarto tinha buracos reservados para janelas que nunca existiram, e eram através deles que a luz tingia tudo, inclusive os longos cabelos ruivos, de cobre vivo. Ela mantinha os olhos fechados e as mãos em oração, angelical. Parecia ser uma mulher grosseira e com um jeito forte, mas ainda assim a beleza lhe acompanhava. Ela abriu os olhos e respirou fundo, erguendo os braços acima da cabeça e mantendo o olhar distante disse: "Ó minha senhora, sei que meu futuro é doloroso, que meu sangue não me pertence. Então, nestes tempos difíceis, dai-me forças e coragem, ó Andrasta, para me manter cada vez mais forte." Boadicea sempre se sentia melhor depois de suas preces. Seu corpo cansado se energizava e sua alma agitada encontrava um pouco de paz. Levantou e limpou os joelhos sujos de areia. Uma brisa invadiu o quarto quase vazio e já escuro, fazendo seu vestido fino e colorido esvoaçar. Ela tinha pernas torneadas. A mulher desceu por uma improvisada escada de madeira até o chão e caminhou pelas ruas estreitas, iluminadas por lâmpadas perdidas em fiação velha. Tinha sempre sucata de carros quebrados nas alamedas, carcaças de microjatos e outras peças velhas. Ela andava com passos largos e cumprimentava alguém em cada esquina, parecia ser bem respeitada naquela área. Depois de atravessar ruas arenosas, escuras e iguais, finalmente chegou ao salão com piso de pedra e rodeado por poucas árvores corajosas e retorcidas. Havia mais sucata ali do que nas ruas, empilhadas em toda a parte. No meio do salão um grupo se reunia dentro de um coreto enferrujado, usando roupas de couro sujo e portando armas pesadas. Um deles, um homem alto de cabelos curtos e prateados, se afastou para receber a recém-chegada. A barba por fazer e as vestes surradas indicavam que ele pouco preocupava-se consigo, mas ele sorriu e estendeu as mãos. Os olhos castanhos da mulher se estreitaram quando ela retribuiu: "Boadicea, sabe que não gosto quando fica só por muito tempo." Beijou a testa dela e lhe acariciou a bochecha com o polegar. "Querido, sabe que não sou esse tipo de mulher. Preciso do seu amor, não da sua proteção. Eu sei, mas não consigo pensar em mim sem você. E nem precisa, porque eu sempre vou estar com você, Gouvernon. Agora vamos, devo estar muito atrasada." Foram recebidos pelas 3 pessoas no coreto. Uma mulher de meia idade em um pesado vestido roxo e um capuz que escondia seu rosto em sombras. Usava ainda um fino cinto de bronze e cobre cravejado de pedras sem brilho. A outra mulher era mais jovem, de cabelos pretos volumosos e cacheados, sobrancelha e maquiagem forte sobre olhos verdes. Ela vestia uma bata de tecido fino bordô, uma calça de couro preta e coldres com arma e munição. Encerrando o grupo, um homem escorado na grade, um rosto bruto, a cabeça dividida entre a calvície e um ralo cabelo loiro e braços fortes cruzados diante do peito. Este vestia um sobretudo marrom, luvas rasgadas e tinha uma enorme arma ao lado. "Que bom que chegou Boadicea, por mim começamos tudo agora," disse ele. "Para você tudo é assim, não é, Bran? Tudo é fácil." A mulher encapuzada o encarou. "Mesmo vivendo no perigo, o que planejamos é muito arriscado. Você pode não ter medo de morrer, mas eu prezo por minha vida." "Calma sim." A morena pôs a mão em seu ombro e falou firme: "Essas suas discussões com Bran só atrapalham as coisas, irmã.
Você nos guiou com seus ensinamentos, eu sei, mas todos temos um bom conhecimento em magia. Ainda mais nessa era, que tudo está mais fácil. Não somos tolos, conhecemos o perigo. Eu entendo o Bran e sua sede de mudança. Sede que cega, Sulis. Retrucou ela. É bom saber que você não está amolecendo como sua irmã Sulis, parece que os demônios do governo central conseguiram dominá-la. Bran saiu de perto da mulher e colocou-se ao lado de Boadicea. A mais velha lhe lançou um sorriso desdenhoso e voltou a esconder seu rosto nas sombras. Gouvernon foi até o centro deles e disse em tom alto: Amigos, não precisamos desse clima agora, todos queremos o mesmo. Melhor dizendo, todo nosso povo quer o mesmo, liberdade. E somos a ferramenta para isso. Enquanto falava, segurou a correia do coldre que segurava sua arma às costas, um gesto que se tornou frequente. Entreguei minha vida a esta causa para ter um motivo para viver nessa realidade miserável. Ainda assim, nossas vidas são preciosas. Temos que garantir um futuro suportável para nosso povo, por isso peço calma, Bran, ao menos até eu criar armas mais poderosas. E triunfaremos. Boadicea deu um passo à frente. Não minto, tenho medo de seguir com nosso plano, mas oro para que o medo se torne coragem. Não desistirei agora e, se conheço cada um de vocês, sei que também não irão. Gouvernon a observava com orgulho, Boadicea conquistou o respeito de todos os rebeldes e com suas palavras, inspirava cada um deles. Também não gosto de esperar muito, mas por ora vamos nos concentrar em obter os ingredientes do feitiço que nos trará a liberdade. Continuou ela. Daqui a 2 dias, quando a noite cair, Bran, Sulis e outros homens irão comigo atrás desses ingredientes. Sei que poderá ser um caminho para a morte, mas se obtivermos sucesso, seremos mais fortes. Boadicea caminhou até Sim, segurou com firmeza em seu ombro e a encarou com doçura. Minha velha amiga, preciso de você aqui, ao lado de Gouvernon quando partirmos, você pode ajudá-lo com seu conhecimento e ajudar o povo. Confio em você, Boadicea. Respondeu Sim por baixo do capuz. Sei que voltará vitoriosa. Muitos anos se passaram desde o findar do velho, tudo quanto físico e etéreo mudou ou misturou-se e desde então o mundo conhece um novo e onipotente império. Um reinado de sangue e injustiça é decretado, um reinado usurpador e sujo, um reinado das trevas. As pessoas levam suas vidas sobrevivendo às inúmeras dificuldades que lhes são impostas, sem sonhos, vivem apenas para mover um grande sistema que abastece a máquina do governo com suas energias e pouco dinheiro que conseguem, em outras palavras, são escravos modernos. Mas existem aqueles que resistem, são chamados de rebeldes. Um povo nômade e marginal que sobrevive em uma eterna batalha contra o governo. Todo aquele que não vive sobre as regras governamentais, que não se enquadra perfeitamente em suas classes sociais imutáveis, são considerados vírus e devem ser exterminados. Escondendo-se da morte, aprendendo a lutar, alimentando-se e construindo tudo o que tem com o que para muitos é lixo. Um povo que vive das sombras. O governo tem sua sede na chamada Cidade do Meio, na qual a maioria da tecnologia se encontra concentrada na região. A economia de todas as nações é ditada pela sede. A Cidade do Meio é o monopólio de tudo. Os políticos, ou como algumas pessoas preferem os imperadores, vivem na Cidade do Meio. As outras nações, que agem como várias colônias, são dirigidas e observadas por militares, que por sua vez são submissos aos políticos. Esta pirâmide social imutável é a nova forma de política de todas as nações que foi estabelecida após o final de uma longa era, após os acontecimentos do longínquo ano de 2012. A noite já caíra, e o vento frio cortava a pele. Era uma noite manchada de nuvens mal agourentas vermelhas e pesadas, ao lado dos pequenos edifícios abandonados que os rebeldes estavam usando como um lar, havia um terreno vazio, era um campo arenoso em que um mato seco crescia ali ao redor. Peças mecânicas enferrujadas estavam espalhadas em pequenos montes e as poucas luzes do local vinham de fogueiras feitas pelos grupos de pessoas que estavam espalhadas por lá.
Govanon estava encostado em uma carcaça de um mini-helicóptero de guerra tombado há algum tempo naquele campo, os seus braços cruzados ajudavam-lhe a aquecer um pouco mais o corpo, mantinha um olhar distante e por vezes ele olhava para umas crianças que estavam brincando com os restos de um androide destruído a pancadas fortes. Normalmente Govanon iria reclamar com as crianças com o seu discurso batido de que elas podiam estar desperdiçando o que poderia ser precioso e iria levar o androide para sua oficina improvisada e ver o que poderia criar com aquelas peças, mas ele não fez nada disso, continuava parado e introspectivo, parecia exausto e talvez receoso. Faltavam poucas horas para a sua mulher tão amada e seus amigos partirem em uma viagem perigosa, mais perigosa do que as coisas que eles costumavam passar para sobreviver diariamente. Govanon precisava estar com os outros, não podia haver margens para erros. Depois de respirar fundo, ele lançou um último olhar para as crianças e um sorrisinho leve e cansado toma seus lábios, então ele se desencosta da superfície enferrujada e caminha de cabeça baixa em direção à sua casa onde seus amigos estavam reunidos. O homem de cabelo prateado passa por cortinas amarelas rasgadas com uma estampa azul de sol e lua já bem desgastada, entra por um corredor escuro com paredes de cimento sem pintura, e finalmente chega a uma sala com uma mesa improvisada de madeira e arames. Havia muitas peças mecânicas e ferramentas sobre a mesa e ao seu pé, uma fraca luz alaranjada deixava tudo em penumbras. 4 silhuetas ao redor da mesa eram bem conhecidas por Govanon, eram seus amigos. Venha querido, não podemos perder mais tempo. Boadicea estende a mão para o seu marido que se posiciona ao redor da mesa como os outros. Hoje é um dia decisivo para nós, o futuro de nosso povo está em nossas mãos, porque se tudo der certo, finalmente poderemos lutar de igual para igual contra os cães do governo. Então vamos nos apressar. Disse com uma voz forte e abrindo um livro que parecia existir há séculos sobre a mesa. Estamos prestes a realizar algo que vai abalar a energia deste planeta de uma maneira significativa, mas do que já está abalada. Um feitiço de conjuração de animal totem necessita de que todos os que estiverem envolvidos tenham um bom nível de experiência, sem contar que se considerarmos a quantidade de pessoas envolvidas que participarão desse rito, o feitiço precisará de uma quantidade elevadíssima de energia. Em outras palavras, precisaremos de feiticeiros verdadeiramente fortes para isso. Este é o motivo da minha insistência para que todos estivessem estudando. Como o planejado, iremos fundir este rito com os ritos de transfiguração. E é essa a parte mais perigosa. Se o corpo de quem está conjurando o totem não estiver em um nível de energia alta, a transfiguração para esta pessoa será letal. E é aí que entramos. Sim, passava alguma página do velho livro com as pontas dos seus dedos. Como todos sabemos, após o fim da antiga era no ano de 2012, este mundo mudou completamente. A nova era não veio precedida apenas de catástrofes naturais, mas também de novas energias e realidades. O novo ciclo mudou nosso planeta e o fundiu com mundos desconhecidos por muitos, portais para outros planos e dimensões foram naturalmente abertos, fazendo com que a essência da magia em si retornasse à nossa realidade. Esta magia despertou como uma consciência coletiva nas pessoas. Alguns tidos como bruxos já sabiam da existência da magia e de seus seres, que é o caso de minha família, mas hoje todos estão cientes de sua veracidade. A mulher de idade mais avançada pousa os olhos em Sulis, e logo após continuou falando com um tom de voz profético. Após estes acontecimentos quase todos podiam conjurar algum tipo de feitiço. Para que a sociedade não perdesse o controle com o uso demasiado de magia e para preservar o sistema político, o governo passou a proibir quase todo tipo de feitiço, tornando a aquisição de materiais para estes feitiços quase impossíveis. Ela suspira e corre os olhos pelas páginas antigas. Vocês sabem que existem 3 fontes principais na qual a magia retira suas forças para poder projetar-se. A fonte do poder divino, a fonte do poder pessoal, a fonte do poder do planeta. Mesmo que as 2 últimas retirem suas forças da primeira, é a fonte do planeta que nos interessa. Este poder reside nos próprios produtos naturais e geralmente é o que intensifica um feitiço ou protege o bruxo ou bruxa dos seus perigos, é isto que vai nos ajudar em nosso rito de conjuração e transfiguração totem.
Em resumo, é essencial termos todos os materiais para que nosso ritual tenha alguma chance de dar certo. Disse-lhes, que antes estava ouvindo tudo um pouco afastada. Por sorte venho guardando alguns ingredientes mágicos e tenho a maioria dos materiais que precisaremos, mas ainda assim, não possuo os dois mais importantes. Sim, agora voltava seus olhos para o livro. Eu preciso que nesta noite vocês me tragam o cristal branco do esbate da lua cheia e raízes de mandrágora. Como eu disse, o governo passou a proibir certos tipos de ervas e cristais, e como esses exemplares são de um imenso poder, será extremamente difícil sua aquisição. Mas volto a afirmar, é de extrema importância vocês conseguirem o cristal e a raiz para que possamos fazer o ritual. Boadicea, então, passava a mão pelo pescoço, nesse jeito que lhe era acostumado, e voltando-se bruscamente. Há meses tenho ordenado nossos homens investigarem essas terras tidas como proibidas. Esse tempo de espreita nos rendeu um mínimo de conhecimento territorial, perdi alguns homens com isso, mas graças ao sacrifício deles, não estaremos totalmente no escuro. Os olhos castanhos de Boadicea conservaram-se por um momento em si. Desde que eu e assim começamos a pensar na ideia do ritual, eu sabia que precisaríamos de ingredientes proibidos, então me adiantei. Agora temos as coordenadas de como chegar lá. Mas antes de partirem, devo lhes prepararem. Interviu, Gouvernement.